Caleidoscópio está no ar, ao vivo, com transmissão simultânea pela TV Horizonte, PUC TV e TV Educar. Estamos discutindo hoje aqui sobre publicidade criativa. Mas antes de voltar ao bate-papo, eu queria mandar um abraço para o pessoal de Juína, no Mato Grosso. Obrigada por ficarem ligados aqui com a gente, viu? E tem muita parceria legal aqui no programa, aproveite! Você conhece as camisas masculinas Clé? Vale a pena conferir. Entre no Facebook e veja os modelos. No Caleidoscópio, a cada 15 dias, um telespectador é contemplado. Saiba como participar da promoção no Facebook do Caleidoscópio. Quer ganhar uma pizza grande com refri 2 litros? Então vá lá nas nossas redes sociais, participe e concorra. Toda sexta-feira sai um ganhador. Mas se sua fome não aguentar até o final da semana, ligue e peça a sua bitela. Tá aí para você o telefone da bitela. Aí então para você os presentes oferecidos aos telespectadores do Caleidoscópio pelos nossos parceiros. Fique ligado aí, participe. Deixa eu aproveitar então a onda de abraço aqui, e mandar um abraço para Mona Lisa, a esposa do Matheus, tá aqui ligada com a gente no Caleidoscópio. Ela postou uma foto lá, maridão no Caleidoscópio. Obrigada, viu, por estar ligada aqui com a gente. Tá lá curtindo o bate-papo. Ô, Luiz, quais são os critérios então para uma publicidade, uma propaganda para ter um sucesso? É possível da gente pensar, claro que a gente não está na parte das exatas, que existe uma fórmula, né? Mas quais são os critérios para que haja um sucesso num produto? Receita não tem, mas a gente tem princípios, né? Primeiro, assim, você precisa saber quem que é seu público. Você tem que falar uma linguagem que o seu público está disposto a escutar. E o outro ponto, assim, falar o que está disposto a escutar, falar a mensagem certa, você tem que saber o que você quer, né, vender, o que você quer, definir bem a mensagem que você quer passar. E aí a pitadinha de criatividade ajuda, porque é ela que faz aquele anúncio virar comentário em mesa de barzinho, no almoço de família, sabe, de você rir um pouquinho, não ser aquela coisa chata. A gente não precisa gritar no ouvido do consumidor, né? A gente pode ser mais legal com eles. Acho que é um pouquinho disso. Matheus, hoje você acha que temos mais publicidades criativas nesse mercado, com esses critérios aí que ele acabou de destacar? Como é que você acha que está esse mercado hoje? Eu não acho que tem muita publicidade criativa. Eu acho que a gente eu acho que tem muitos fatores que travam muito a criatividade, que nos travam de produzir coisas criativas, que começa lá na agência, vem até nós produtores, etc. E um dos fatores as pessoas ainda são muito conservadoras. Eu acho que principalmente em Minas Gerais, a gente vê coisas diferentes em São Paulo, às vezes no Rio. Brasília é um mercado que está crescendo muito. No Sul também tem, se não me engano, em Porto Alegre, né? Sim, Porto Alegre é uma publicidade muito forte. Em Minas a gente tem o problema do conservadorismo, onde ainda trava muito a gente, sabe? O cliente ainda, ele quer fazer, mas ele fala assim, será que eu vou dar um passo maior que a perna? Às vezes vai conversar com o cliente, e aí ele tem um monte de exemplos de publicidade super bacana que ele gosta. Mas na hora que ele vai fazer com a marca dele, ele tem um pouquinho de receio. Ele jamais faria com dele. Ele faria com dele, mas ele gosta do restante. Né? Tem isso. E muitas vezes o cliente ele consegue levar ideias criativas ou é só a partir dessas referências que ele tem, que já estão no mercado? Ou às vezes ele chega assim com uma novidade? Acontece? Depende muito de cada um. A gente atende cliente que é extremamente conectado e que entende, e tem pessoas que não fazem parte, não é parte do universo dele. Então isso é muito particular. Agora, Alexandre, por que você acha que a gente está nesse campo, como o Matheus destacou, das exceções? Por que ainda a publicidade criativa está aí nesse meio das exceções? Não é algo corriqueiro dentro das agências? Falta de tempo, estrutura para o profissional, falta referência, o que acontece? São vários fatores aí envolvidos no meio desse processo. A questão muitas vezes do prazo realmente atrapalha, mas não é assim. Eu já vi coisas sendo feitas de um dia para o outro que é criativo. Acho que a gente for elencar aqui um monte de coisa que pode atrapalhar. Muitas das vezes é um pouco de coragem. Acho que falta coragem de propor, de questionar.
Em comunicação, aquela máxima de o cliente tem sempre razão, isso não é a realidade. Não é bem assim, Não né? é bem assim. Você não chega no médico, igual você comentou, né? Você fala assim, olha, eu tô com a dor de cabeça, não é câncer, é só dor de cabeça, tá? Então me dá um remédio. Não é bem assim. A gente estudou para isso. Você tem 15 anos de mercado, fora isso, mais outros 5 de universidade. A gente vive isso o dia inteiro, então a gente, de certa forma, sabe o que está falando. Aproveitando um pouco aí a sua deixa, você falou assim, como um médico. No primeiro bloco você falou um pouquinho sobre diagnóstico. Para os leigos, principalmente que nunca estiveram dentro de uma agência, como é que funciona esse diagnóstico, esse levantamento das informações até chegar numa ideia criativa? Só para as pessoas entenderem melhor. Bom, aí a gente tem uma infinidade de coisas. Primeiro, a gente tem o tradicional pesquisa de ir lá, fazer uma pesquisa ou comprar uma pesquisa, vamos entender esse mercado, vamos entender esse público, ou o caso que já aconteceu com a gente, num projeto que a gente fez para um cliente, que a gente falou, olha, a gente não conhece o seu negócio, a gente vai entrar, eram 3 casas de show, a gente fez uma etnografia, a gente passou quinta, sexta, sábado, domingo, nas 3 casas, entrevistando as pessoas, fotografando e percebendo o ambiente. Assistimos todos os shows, consumimos, pagamos a conta, fomos embora. Quer dizer, a gente passou pela fila, por todos os processos. E, além disso, entrevistamos as pessoas. Aí, então, você vive o negócio do cliente. Aí, depois, você senta, ok, agora vamos pensar em projetos que vão te dar o caminho que a gente percebeu. Então, assim, você tem desde esses processos muito mais que você entra na vida do projeto, ou outros que você pode ser. Então, de certa forma, a primeira coisa precisamos entender esse cenário. A gente trabalha com publicidade. Imagina se eu for entender de minério, de ferro, de casa de show, né? De shopping center, não dá, é uma pessoa só para entender isso tudo. Então a gente tem que ir lá e entender e aprofundar o negócio. Então, ainda mais é até um motivo da escolha do profissional para trabalhar nas agências de hoje ser tão complexo. O cara não dá para ser, eu só sei disso, não perdeu vaga. O planejamento é muito importante. Exatamente. O Arthur, por exemplo, ajudou a desenvolver um projeto que é diferente na publicidade, porque o novo filme do Elvis Raton, que é O Segredo dos Diamantes, ele estreia, inclusive, no cinema no próximo dia 18 de dezembro. E aí vocês desenvolveram um game, não é isso? Trazendo um pouco desse universo do filme. Como é que foi essa história? A história acaba que ela foi um pouquinho... A gente começou, na verdade, a gente fez toda a parte de efeito visual do filme. E aí, a primeira vez, na verdade, que eu li o roteiro e comecei a entender um pouco da história, eu virei para o Elvésio e falei assim, Elvésio, para o público, no lançamento do filme, a gente tem que pensar em uma campanha que a gente consiga desenvolver um game promocional do filme. Então, primeiro porque vocês identificaram também esse público, né? Que é um público... Exatamente, que é o infanto-juvenil. Então, na hora que, apesar do filme conversar com toda a faixa etária, né? Vai desde a criança até as pessoas mais velhas, a gente sabe que a molecada realmente, que está totalmente conectada, qual que seria a melhor forma de chegar nesses meninos que hoje vivem no Facebook, vivem em redes sociais, que vivem jogando. Então eu falei assim, por que não a gente desenvolver um game pro lançamento do filme? Né? Muito legal. Vamos mostrar pro pessoal de casa então um trechinho? Muito legal. Bom, e aí vocês fizeram de uma forma para que o público já fosse assim, se familiarizando, né? Exatamente, para começar, porque por trás do jogo ainda existe um concurso, que toda semana é sorteado um diamante.
Não, De tem verdade. primeiro, segundo e terceiro lugar, o que é lugar. curioso também, porque sai do universo ali do game, da brincadeira, e vai para a vida real, porque é um presente de verdade. Exatamente. Então, assim, inclusive eu aconselho quem esteja ouvindo a gente que vá no site do jogo, né, que tem, na verdade está na Apple Store e no Google Play, baixar, porque o jogo é gratuito. Então, assim, quem conseguir toda semana renova, inclusive, o ranking. O primeiro lugar é um diamante, né? De verdade, é. Poxa, essa daí tá boa, né? Não é ruim. Essa foi uma publicidade muito criativa, inclusive, muito legal. Essa estratégia, por exemplo, de se criar games na indústria cinematográfica, ela é comum nos Estados Unidos. Sim. Agora, no Brasil, como é que está esse mercado? Pois é, no Brasil, como, né, meu amigo já falou aqui, existe tudo, assim, existe uma resistência muito grande. Porque, querendo ou não, é um investimento que tem que ser feito e as pessoas, às vezes, muitas das vezes, elas têm esse receio de investir em inovação, né? Então, a gente, às vezes, encontra essa certa barreira. Mas eu acredito que isso vai ser uma coisa que vai ser mais comum, né? Como a gente estava falando, essa questão da convergência, pensando que a mídia, né, a gente falando da forma mais técnica, a transmídia, que a gente começa a ter essa forma de comunicação nos dispositivos, né, na TV, no telefone, no computador. Eu acredito que isso vai ser uma coisa que vai ser quase que corriqueira. É aquilo que o Alexandre estava falando no início, você estende o seu produto. E com isso, às vezes, uma pessoa que não teria acesso, às vezes, para ler a crítica do filme num site especializado de cinema, ele vai saber, opa, tem um jogo que é assim, um jogo simples, a ideia era de fazer um jogo simples, mas que fosse viciante, e que quem tivesse o maior score concorresse toda semana. Só que, logicamente, o jogo ele tem uma pegadinha, que ele é todo randômico, então, assim, nada repete. Os personagens, os diamantes, então, assim, a gente tem que ter uma dose de perseverança com sorte. Então, por se tratar de um concurso, que tem um diamante por semana, então a gente falou assim, tem que ter alguma coisa que seja, que dê possibilidade para as pessoas também que não são tão viciadas, também ter a chance de chegar lá em cima. Agora, com relação ao tempo de execução, porque é algo assim, né, tem todo um cuidado com trilha, com finalização, inclusive a trilha também a trilha, né, do Skank, né, a do trilha base do Skank, que é a trilha do tema do filme. O tempo de finalização todo desse projeto especificamente? Que a gente, na verdade, assim, o game, a ideia do game, ela surgiu há 2 anos atrás, quando a gente começou a desenvolver, assim, na verdade, há mais de 2 anos atrás, a gente começou a desenvolver os efeitos, foi na primeira reunião. Mas, assim, até amadurecer a ideia de encontrar esse formato, a gente tem esse período grande de planejamento, e aí o filme já estava pronto, e aí a gente, no início desse ano, que a gente já tinha, na verdade, o filme era para ter sido lançado, mas como ele teve, né, por questões estratégicas, uma mudança nesse calendário. Aí a gente começou esse ano, no início do ano, a desenvolver. Então, assim, foram 6 meses de desenvolvimento intenso, assim, de testar, né, questão assim, porque o problema de game também, a questão da gamificação, é que, diferente da produção de vídeo, que uma vez que ele está pronto, o game tem milhões são vários níveis, né, que a gente tem de problemas, né? Então requer muito teste. Então, querendo ou não, tem o tempo de desenvolvimento e o tempo de teste também. Legal, mas muito legal o trabalho criativo, né, gente? Bem diferente. Oninho, vamos lá colocar sua criatividade aí na música? Bora de música. O que você vai cantar pra gente Fazer agora? uma outra canção minha, fiz em 2009, Apelo Televisível. Ah, vamos lá. Estamos no lugar certo. Certíssimo. Eu estou cansado de tanta besteira, de tanta baboseira na televisão. Tragédia, fofoca, é tudo canseira, e mulher pelada tem de montão. Acho que é crime falar de programas educacionais. Tem gente pensando, se achando, e a gente acha graça demais. Tem gente pensando certeza e a gente somos um bando de bichos irracionais. Oh, oh. É até engraçado, mas um caso de corrupção
Tem briga no esporte, juros altos e até inflação. Que a saúde é uma Merlin, mas será que alguém viu onde é que foi parar a educação? Acho que é crime falar de programas educacionais. Tem gente pensando, se achando e a gente acha graça demais. Ou tenho somente a certeza que nós somos um bando de bichos irracionais. Oh, yeah. Demorou.